tem que tirar algumas de lá. Bom, nós estamos estudando o livro Nosso Lar. Semana última nós fizemos o capítulo 1º e hoje nós estamos no capítulo 2º, que é Clarencio. Tá? Eu vou colocar aqui a página. Eu vou tirar isso aqui. Bom, Clarencio, todo mundo está visualizando aí? Se alguém não visualizar, me avisa, fazendo um favor, tá? Lembrando, todo mundo já sabe a dinâmica, né? Qualquer coisa, só falar na hora, tá? Capítulo 2, Clarencio. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido? Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingiu o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se, com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Vou dar uma paradinha aqui para a gente poder trazer algumas considerações, tá, gente? Aqui ele vem falar aqui, ó, torturava-me fome, sede. Então já entra aqui um apontamento, digamos assim, interessante, que espírito tem fome, espírito come. Eu lembro na mocidade, uma vez o pessoal perguntou lá, o João lá, espírito tem estômago? E ficou aquele silêncio assim, e agora? Espírito tem estômago ou não tem estômago? O pessoal ficava pensando, se nós, como espírito, na nossa indumentária material, nós levamos para o plano espiritual, nossa indumentária astralina, e nós temos lá boca, nariz, olho, cabelo, é claro que a gente tem os órgãos internos também. Então, o espírito desencarnado, ele conserva-se com toda a sua estrutura fisiológica. Aqueles espíritos que não vão ter mais essa estrutura fisiológica ou vão ter estrutura diferente, vai ser lá em grandes outros orbes que vai ficar tão diáfano que não vai ter mais essa estrutura aqui. Nós estamos vendo o André Luiz está no umbral, e é isso ele ainda não sabe, ele vai, depois que ele vai ter esse esclarecimento, mas o que é interessante para a gente é entender que ele ainda conservava todas as condições humanas. Então, aqui ele fala da barba, da roupa que estava a romper-se, ou seja, como se ele tivesse com uma roupa mesmo. Era tão material que a roupa estava começando a rasgar. A barba crescia, um processo fisiológico natural. Ah, mas isso estava só na mente dele. Sim e não. Estava na mente dele, é claro que o hábito cristalizado é que vai mover essa dinâmica, mas ali há um processo astralino, de tão animalizado, de tão materializado que ele estava, que ele tem todas as sensações, todas as recordações da vida humana normal. Então, os espíritos muito inferiores, eles vão sentir tudo isso, então a fome, a sede, e quanto mais evoluir, menos necessidades fisiológicas ele vai ter. Tá? Deixa eu ver mais aqui. Ele fala aqui que a grande dificuldade dele era o assédio, né? Que ele fala que é o assédio das forças perversas. Depois ele vai levar uma bronca, né? Digamos assim, por ele considerar esses espíritos como perversos. A dona Laura, o Tobias e o próprio Lísias vai dizer para ele para não tratar esses irmãos dessa forma, e sim como irmãos que estão momentaneamente perturbados, momentaneamente em dificuldade. Então, a gente vê que no plano espiritual a gente vai aprender até a lidar com as palavras.
falar de maneira mais, digamos assim, cristã, fraterna, né? Vamos lá, gente? Alguma pergunta até aqui? Vamos continuar, então? Aí vai colocar, assim, as perguntas, as colocações dos espíritos para ele, né? Que buscas, infeliz? Aonde vai, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam meu coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Então, é interessante aqui uma dúvida que geralmente as pessoas não costumam perguntar. Ele não sabia que era suicida. Como é que os espíritos inferiores, tão inferiores ou até mais inferiores do que ele, sabiam que era suicida? É um questionamento. É algo a se refletir um pouco sobre isso. Deixa eu só ver o negócio. É porque esses espíritos inferiores já passaram pela mesma situação e fizeram a mesma coisa com ele, chamando ele de suicida. Por quê? Eles fumavam, eles bebiam, eles passavam noites em claro, né, fazendo tudo que queria, né? Comiam exageradamente, enfim, não tinha equilíbrio na, né, na sua conduta, né, física. Então, é considerado suicida, porque esses espíritos já passaram por isso, fizeram com ele e agora estão repetindo, não é isso? Também, né? Aqueles que tinham uma convivência com ele, provavelmente. Só que ele fala da turba. Não só aqueles que, em tese, tiveram alguma convivência, mas outros também que, de repente, nem tiveram convivência e conseguiram ver isso. Então, a gente percebe dois pontos. Um ponto, aqueles irmãos que o conheciam e sabiam da vida dele, mas também uma grande turba, outros que nem o conheciam, mas identificaram isso. Então, acredito eu, o livro não fala, mas que eles faziam uma leitura áurica. Estava no perispírito dele manchas que denunciavam o aspecto suicida. Isso nós só vamos ver lá no livro Libertação. Aqui, nosso lá não vai chegar a falar sobre isso. Mas lá no livro de Libertação, ele fala das colorações áuricas. Então, de acordo com a cor da aura, eles conseguem perceber qual era a falta que a pessoa tinha. Então, Cláudio lá foi uma pessoa difamadora. A minha aura vai condenar que eu era uma pessoa difamadora. O outro lá foi uma pessoa assassina. A aura vai identificar uma cor específica que vai identificar o assassino. E acredito que ele, como suicida, os espíritos conseguiam ver na hora dele essas dificuldades. Também isso aí. Legal. Aqui a Antoniette falou, mesma vibração, sintonia, por isso estão todos no mesmo lugar? Sim e não, tá? Eles têm vibrações semelhantes, mas muitas vezes têm faltas diferentes. Assim como o André Luiz é um suicida, você tem assassinos, você tem pessoas libertinas, pessoas pedófilos. Então vai ter assim vários comprometimentos. Existe uma sintonia com o mal, mas não que eles tenham o mesmo male, e tenham praticado as mesmas dificuldades. Vamos de novo lá em Libertação. Quando eles pegam o psicoscópio, eles fazem uma leitura áurea que vai separando em grupos. Aquelas pessoas lá que foram ciumentas, bota todo mundo junto. Os outros que foram assassinos, botam todo mundo junto. Os outros que foram suicidas, bota todo mundo junto. Seria mais ou menos isso. Tá? Lembrando que esse suicida aqui é um suicídio indireto. Ainda tem alguns atenuantes. Se fosse suicida direto, aí provavelmente nem aqui ele estava. Ele estaria num lugar ainda bem pior ainda. Vamos lá, vou continuar então. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Vou botar aqui ó, a palavra eterna separação. Depois o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim.
E aí, gente, alguém quer comentar isso aqui? Será que é eterna? Está mostrando Eu Evidentemente que acho ele que não tinha conhecimento. Desculpa. fala, todo Antoniette. mundo. Perdão, gente. Não, eu acho que o André Luiz aqui, ele ainda tinha, ele estava naquele processo de entender o que estava acontecendo com ele, de buscar respostas. Então, ele me parece que, mesmo ele não sendo um homem religioso, ele tinha alguma coisa, sei lá, um tanto católico aqui. Não que ele fosse católico, não é isso, mas o jeito dele falar, talvez por tradição, né? Aquelas coisas que você ouve quando é criança, e você, ele está lá tentando se entender, porque o desencarne muitos entendem mesmo como se fosse uma separação eterna, né? Mas nós, quando estudamos, nós sabemos que não. Mas talvez ele, o conhecimento que ele tinha naquele momento, ou a situação que ele estava, a situação degradante, o local que ele estava, o sofrimento que ele estava passando, talvez, fazia com que ele se sentisse distante, eu acho que pelos dois motivos, por ele estar desencarnado, e talvez pelo local que ele estava, dele achar que, mesmo que a esposa e os filhos desencarnassem, eles não se encontrariam, né? Alguma coisa do tipo, né? Eu creio que ele estava ele não tinha conhecimento ainda, né? Então ele estava buscando resposta. O conhecimento que ele tinha, o que ele trouxe ainda de encarnado. Eu creio que por isso, né? Pode falar, Vitor, né? Não, é basicamente o que você falou, Antonielli. Ele não tinha conhecimento. Então, a pessoa, quando não tem conhecimento, acha isso mesmo, que a separação é eterna, que, né, começa que acha que não tem volta, sofrimento não vai parar. Enfim, a gente, quando não tem conhecimento, né, não busca uma oração, uma prece na hora, e fica assim, desespero, ainda mais com as companhias. Ficou mudo, Vitor. Ah, pensei que tinha ficado mudo só para mim. Não. Acho que deve ser a internet dele. Daqui a pouco deve voltar. Ele deve Professor, estar ouvindo a gente. Fala, Átila. Seja boa noite. bem-vindo, Átila e Maria do Céu, que eu não falei. Maria das Neves, que eu não falei. Pode falar, Átila. Daqui a Então, pouco o Vitor volta. professor, vai fugir um pouquinho do tema, mas o senhor mencionou e eu quero um esclarecimento do senhor, tá? O senhor conhece as duas doutrinas dentro da igreja, dentro da Bíblia, né? Estudando a Bíblia, tu vai pesquisar o que é ciúme, Deus teve ciúme e tal. Ali fala que ciúme é como se fosse Deus estivesse zangado com a gente, né? Certo? Na verdade, ciúme ele faz zelo. Biblicamente, no Velho Testamento, ciúme é um zelo Sim, demasiado por alguma coisa. Não é algo negativo. ele está exagerado, ele está zangado com a gente. Tá, e o que o senhor me fala sobre o ciúme? A gente vê lá no Além disso, capítulo 6 e 7 do livro do Mensageiro, tem lá um caso bastante sugestivo de uma senhora que tinha um ciúme assim, desmedido contra seu marido. E ela é levada em desdobramento através do sono para ser orientada pela avó dela. A avó dela é que vai prestar uma série de esclarecimentos, o capítulo assim, é longo, em que ele vai falar sobre vai comparar com a serpente de vidro, e quando a menina acordar, ela vai lembrar como se fosse uma serpente devorando, e ela resolve acreditar no marido, porque realmente o marido não era traidor, não era nada, mas ela estava obsidiada e acreditando que elas querendo separação, tudinho, e os espíritos não queriam que houvesse aquela separação. Então mostra o ciúme que muitas vezes é visto na objetividade humana como tempero do amor. Ele, na verdade, ele é um sentido de posse. Ele está muito mais ligado a um irmão muito parecido ali, um irmão muito próximo do orgulho, quando a gente se sente possuidor de uma outra pessoa. mas o ciúme, no caso, conforme o senhor está falando, o ciúme pode ser salutar em Não, algumas formas, às não. vezes. Espiritualmente, não. Ele é colocado romanticamente. Para a poesia, ele é romântico, é o tempero do amor, mas espiritualmente ele só traz prejuízo. Só As traz prejuízo, narrativas né? que nós temos de pessoas que desencarnaram e levando o ciúme
muito sofrimento tiveram no plano espiritual. Tá. Agora, Vitor acabou de falar uma coisa ali que eu achei muito interessante. Professor, e se eu esclareço essa pessoa, ela continua tendo culpa? Como é que ela vai? Porque assim, ela foi esclarecida, entendeu? Como é que fica daí? Olha, Aí a situação dela vai ficar mais grave ainda, porque a pessoa, enquanto mais esclarecimento ela tem, maior responsabilidade. Muito será cobrado a quem muitos foi dado, que diz Jesus. Então, se a gente esclarece, aquele irmão vai ter uma responsabilidade duplicada. Ela vai ter, igual nós, por exemplo, eu equivocar ou você se equivocar em alguma coisa, e uma outra pessoa que não tem conhecimento de nada da espiritualidade. Eu e você, nós vamos ser muito mais cobrados, porque a gente está aqui estudando a doutrina, do que a pessoa que não tem conhecimento algum. Então, o mesmo erro que eu e você pratica, uma outra pessoa que não tem conhecimento nenhum de espiritualidade, no plano espiritual, eu e você vamos sofrer muito mais, porque a gente tem conhecimento. a gente tem conhecimento de causa, no caso. Da vida espiritual, das consequências das nossas atitudes, etc. Mas Então, isso aquele que não para ainda nós não, humanos, né? mas aquele que ainda não creu, não tem, como é que eu vou lhe dizer? Foi esclarecido, mas não crê. A culpa é menos. No caso. É, não é questão que a culpa é menos. Ela tem um sursis, mas ela já tem um esclarecimento. É como você, vamos dizer que eu tenho meu filho e eu esclareço para ele, ó, a questão da honestidade, eu falo que é correto, a gente tem que ter uma vida correta, ensino para ele e dou um bom exemplo. Ele cometer aqueles erros que eu orientei e dei bons exemplos, ele vai ter muito mais responsabilidade, mesmo que não aceite o que eu falo. Mas ele ouviu o que eu falei, ele viu minha atitude correta, então ele cometeu o erro, ele vai ter muito mais culpa se eu fosse um pai totalmente desregrado, se eu nunca tivesse dado uma orientação a ele, mesmo ele não aceitando. A responsabilidade não vai ser isenta. Então, se eu esclareço essa pessoa sobre o ciúme, então, ela vai se enrolar bastante Com quando certeza. desencarnar. A Se ela não Joana de se mudar. Ângeles, a Joana de Ângeles fala, o André Luiz também no livro Sinal Verde, ele fala 15 minutos de doutrina espírita já é o suficiente para provocar mudança. Se você não quer mudança, você não fique 15 minutos dentro de uma casa espírita. Você assistiu uma palestra, abriu o Evangelho com o Espiritismo, você ficou ouvindo 15 minutos, você já é responsável. Então, acho que todos nós aqui temos mais de 15 minutos de doutrina espírita, né? Obrigado, professor. Fala, Vitor. Voltou, Vitor? Você tinha ficado mudo, acho que foi a internet, né? Foi a minha internet que caiu, até botei lá no grupo 2. Eu falei assim, caramba, eu tentei voltar e não consegui. Então foi a minha internet, né? Você é Você de ficou vocês. mudo. Aí a Antonielli está falando, Ih, será que é a pessoa que conhece a dela? Eu falei, não, você deve ter sido a internet. Eu Aí eu pensei que fosse continuei a sua, falando, né? Mas é, tá bom, voltei. e bom. Eu falei, deve ser a internet, porque eu continuei falando, falei, não sei se você estava ouvindo a gente ou não, mas você estava Não, ouvindo. você ficou tudo paralisado, aí depois eu caí. Eu fiquei falando sozinho. É, mas deve ser a internet mesmo. Bom que voltou. Gente, vamos lá, vamos continuar então. Antonielli, consegue ler esse pedaço aí para mim, para a gente, por favor? Consigo. Peraí, deixa eu só ampliar aqui. Muito bom. Se tiver pequeno, Parecia-me sem. Oi. se tiver pequeno, avisa que eu aumento. Não dá para ler. Parecia-me sem fim, porque a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus. Ele está se perguntando, né? Porque estão chamando ele de suicida. O homem. Só até aqui ou não? Continua. Não, continua. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e longe de prosseguir na fortaleza moral. Por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A Aqui quem começa, recorrer? né? Aqui começa o processo dele, tá, gente? Ele começou
a chorar, a extravasar o coração, que está começando a mudança dele. Vamos lá. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos, ante o infinito, semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levada ao vento impetuoso, que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o Deve ser a internet também, Antonelli. Ficou muda. Vamos ver, daqui a pouco então. Ou é a Oi. internet? Não, internet não, Antoniela, continua. Sumiu, não. Eu estou ouvindo bem. Ah, é? Então foi comigo. Ué, Então, sua, professor. então foi eu. Então foi eu. Agora eu esqueci Você, onde eu parei. você mutou para mim totalmente. Eu pensei, então foi a minha, então. Gente, onde eu parei? Olha, eu falo que a minha atenção some. Mas vamos aí, onde eu parei? Ah, não, achei. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera. Se não enlouquecera. Encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesma, ao ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome. Todas as fibras e nada obstante. Como é? Eu pulei, não pulei? Não, pulei não. Não, Castigava-me a fome. Todas as fibras e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparava-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes de água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelir-me para a frente. Muita vez sequei, é isso? Sequei a lama da estrada. Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Continua? terminar o parágrafo. Ok. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Fosse onde fosse, essa ideia confortou-me. Eu, que detestara religiões no mundo, experimentar agora a necessidade de conforto místico. Todo mundo sabe que tem um criador, no fundo, as pessoas sabem, né? Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-me atitude renovadora. Tornava-me imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias... Vamos só fazer um comentário. Pode ficar à vontade. Vamos lá, quer comentar? Então, o que eu percebo aqui é que ele está num processo onde ele começa a se perceber a situação que ele está, meio que se quebrantar, né? Esses questionamentos vão se surgindo, ele se sente perdendo as forças dele, porque ele ainda está extremamente materializado, né? Então, ele tem essas necessidades fisiológicas. Então, alguém que tem as necessidades fisiológicas, que não se alimenta, que passa fome, que passa sede, que isso tudo, ele vai se sentir enfraquecido, ele vai se sentir como se tivesse encarnado, né? Toda essa sensação que ele tinha de se sentir debilitado, o sofrimento, as afrontas dos irmãos aí também, toda essa situação, eu creio que foi deixando ele mesmo quebrantado e questionando ao mesmo tempo, né? Se existia um criador, se existia uma solução diante daquilo que ele estava passando, né?
Enfim, e eu creio que, como eu falei para o senhor, ele não era religioso, mas alguma coisa ele deve ter escutado na vida dele na infância. A mãe, a tia, alguém. Todo mundo, no fundo, sabe que tem um criador, uma força do bem, alguma coisa a recorrer, né? Por mais que ao longo da vida a pessoa acabe negando, né? Ali ele começa a falar assim, pode ser que tenha um criador, né? Pode ser que tenha alguém que possa me ajudar. Então, eu creio que é esse processo aí. Mas pode explicar o senhor Tá? melhorzinho. Ele frequentava a Igreja Católica, não acreditava naqueles rituais, frequentava só como uma questão social, como era muito costume, muitos católicos assim o fazem. Então, mesmo não levando a sério, aquilo ali ficava mais ou menos. Na hora do sofrimento, rapidinho todo mundo volta para Deus, né? Vamos lá, gente, continuar então, para a gente Exato. terminar esse tópico aqui. Alguém tem algum comentário? Se tiver, é só parar, tá, gente? Vamos lá então, Tonelli. Vamos. Vamos lá. Quando Negativismo, punha, tomava... E quando as energias me... Obrigada, professor. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao supremo autor da natureza que me estendesse a mão, as mãos paternais, em tão amargurada emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas que me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando enfolgado nas vaidades da existência humana, por que não me perdoaria o Pai Eterno quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra nos campos agrestes? Nossa, até passagem bíblica a pessoa começa a lembrar, impressionante. Como é que pode? o sofrimento educa qualquer um. Não é, gente? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático que me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus olhos os grandes olhos lúcidos e falou: Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado, pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava. Mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu, bondoso, e respondeu: Chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Que bonito isso. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: Agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Quer comentar ou eu sigo, professor? Vou terminar. Parágrafo. Então tá. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, apressando-se ambos os cooperadores transportaram-me generosamente. Quando me alcançavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível.
Aí, gente, terminamos assim o segundo capítulo, né, de Clarence. A Antonella, ela usou uma palavra que os nossos irmãos evangélicos utilizam muito, mas eu particularmente acho que se encaixa perfeitamente ao caso do André Luiz, né, que ele fala de coração quebrantado. Então, às vezes, a gente precisa quebrantar nosso coração para quebrar o orgulho, né? Ele demorou mais de 8 anos, por volta de 8 anos e 9 meses, para poder quebrantar o orgulho dele. Tem gente que ainda demora muito mais tempo ainda, né? Ainda se prende no orgulho. E na hora que ele conseguiu estar realmente quebrantado, aí a espiritualidade pôde se manifestar para ele. Não é que não estava ali. Depois, no decorrer do livro, ele vai saber que tanto Clarence, que é como se fosse o mentor espiritual dele, como a mãe dele, estava ali ao lado dele. Ele é que não sintonizava. É como também nas nossas horas de aflição, nas nossas horas de angústia, que a gente fala, mas Deus não me vê. Deus está ali, meu querido. Os espíritos estão ali, estão nos sugerindo, estão indicando a saída daquele buraco, mas só que a gente não ouve, a gente está surdo. Então, até o momento a gente está totalmente quebrantado, abandonar o orgulho, aí sim, a gente vai poder alçar voo. É como o pássaro com a ave, com as asas molhadas. Nós estamos com as nossas asas molhadas, mas nós temos asas. Aí nós temos que secar, sacudir, né, assoprar, para que a gente possa bater a asa e continuar voando, que esse é o nossa finalidade, o nosso destino é nas nuvens, é nas estrelas, e não se arrastando aqui na Terra. Gente, algum comentário a mais, alguma pergunta? Deu para entender todos os tópicos da noite de hoje. Nós estamos no final da nossa reunião. Ô, professor, eu só queria falar um pedaço que me chama muita atenção, só um pedacinho, vou ler aqui do meu mesmo, acho que é a mesma tradução. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É impressionante isso, né? É bem... Eu botei aqui, eu sublinhei, né? Exato. Porque o que acontece? A gente sabe o valor de cada prece, de cada lágrima mesmo no momento de aflição. E, inclusive, o valor de cada mão estendida também. É impressionante, né? E nossos maiores aprendizados são diante da dor, entende? Diante do sofrimento, das angústias, quando nós nos permitimos olhar para nós mesmos, para os nossos erros, né? Muitas vezes nós caminhamos para certas situações com nossas próprias pernas, e isso é difícil, né? Mas é necessário. Entender, como o senhor falou, nós não estamos sós. Mas as lágrimas, os sofrimentos, quando eles enfrentados de uma maneira consciente, eles são proveitosos para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Eu achei bem bonito isso. Só isso que eu queria falar. Isso aí, gente, com certeza. Professor, Fala, meu querido. deixa eu intrometer mais um pouquinho aqui. Nada. Já, A participação sua é sempre boa. nós estamos comentando aqui sobre... Foi falado sobre o desencarne e tal, não sei o quê. Esse Clarence... O Clarence já estaria com ele na hora do desencarne lá, no plano físico? Como se dá esse plano físico? Eu não me lembro muito bem. Ele começa uns dias antes, às vezes, né? O desencarne começa antes. Lembra lá do desencarne de Dimas, lá no quarto livro da série O Brilho da Vida Eterna. Desencarne, o processo de desencarnação, ele começa bem antes. Existe o morrer, desencarnar e desligamento. São os três processos. E sempre começa com bastante antecedência, dependendo dos méritos que a pessoa tem, tá? Tem pessoas que não têm mérito, aí a desencarnação é abrupta e acontece aquela queima do fluido vital, em que espíritos vampirizadores vêm ali sugar, no caso de suicida, muitas vezes, então criam complexas manifestações e sofrimentos terríveis, inenarráveis para a pessoa. A pessoa que tem um mínimo de esclarecimento, um mínimo de orientação, aí o processo começa antes. O livro não fala da presença de Clarence no momento do seu desencarne, mas muito provavelmente ali se encontrava. A mãe dele fala que estava presente. E ali estava acompanhando ele durante todo esse tempo. Como eu disse, eles é que não sintonizavam com a espiritualidade. André Luiz é que não sintonizava, porque os espíritos superiores estavam ali. Só que não existe esse QI que existe aqui, né? Quem indicou. Que no plano espiritual, tudo é por mérito.
Então, por mais que uma pessoa seja bondosa, queira, mas não temos condições. Posso ser um espírito muito evoluído, meu filho está lá sofrendo nas trevas, eu não tenho condições, de modo algum, nenhum tipo de autorização para chegar e tirar aquele filho das trevas. Ele que tem que dar o primeiro passo. Então, é a chamada meritocracia. Entendi, professor. Pois é, nós estávamos comentando sobre ela viu, a gente quando não conhece a doutrina, a gente até já está bloqueando, está variando por causa de um remédio, por causa disso, aquilo, mas essa pessoa, ela estava vendo a mãe na véspera do desencarne, né? Isso aí é uma comprovação, né, da nossa doutrina, né? Isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Mas correto, isso mesmo. Gente, vamos fazer nossa prece. Se alguém não tiver mais nada a acrescentar, vamos fazer nossa prece. Nós estamos aqui no horário, deixa eu ver aqui. Faltam 2 minutos para terminar a nossa reunião. Então, lembrar o pessoal aí antes da gente terminar. Daqui a pouco tem um estudo lá com a Átila. Qual horário, Átila? Às 8, professor. Começa às 8 até às 9h15. Isso. Vou ver se eu consigo me coordenar aqui, que a minha casa hoje está lotada de gente aqui. Eu estou aqui para não evitando o pessoal fazer barulho ali. Vou ver se eu consigo me coordenar para estar lá presente, que o estudo da Gênesis é um estudo muito bom. Eu gosto muito. Aí para ver se consigo estar lá daqui a pouco. Gente, então todo mundo está convidado aí, 8 horas de estudo lá, com a Átila e toda a equipe lá sobre a Gênesis. Vamos fazer a nossa prece. Então, alguém gostaria de fazer a nossa prece? O pessoal hoje está um pouco caladinho. Exceção de Vitor, que já fez a prece inicial. Quem gostaria de fazer a nossa prece final? Tá igual turma de evangelização. Janete entrando aí, só que já está no finalzinho. Está entrando na hora da prece, Janete. Não? Ninguém gostaria de fazer a prece? Quer fazer a prece não, Átila? Ficou quieto. Eu que não estou escutando. Faço sim, mas deixa eu só vir para o quarto. Que bem, muito bom. Está aprendendo comigo, né, meu irmão? Botar na cidadão na beijinho, né? Mas vamos lá, é um prazer, uma gratidão. Eu sei, eu pedi porque eu sei que você gosta, senão eu não pedia, não. Pai amado, Pai querido, gratidão, Senhor. Mais um dia. Obrigado por essa reunião, obrigado pelos esclarecimentos, pelo teu amor, teu cuidado e teu carinho sobre os meus servos. Pai amado, que rogamos mais uma noite de sono, que possamos estar todos juntos lá naquele estudo, possa ser produtivo, bem, e que o amor de Cristo, Senhor, venha crescer a cada dia mais em nossos corações. Possa ser mais um domingo de bênção para todos nós, nossas famílias, familiares e amigos. Que rogamos também, Senhor, pela nossa nação, nossos governantes, que a paz, Senhor, venha reinar em nosso planeta. Rogamos por todos que sofrem de uma forma global. Sofrem de fome, frio, sede, nossos irmãos desencarnados, por aqueles que estão em hospitais, enfim, Senhor, todos os sofrimentos. Te rogo também, Senhor, por todos os trabalhadores, dos ambos os planos, do plano físico, do plano espiritual. Gratidão por essas almas, Senhor, por esses espíritos maravilhosos
que nos dão uma qualidade de vida melhor. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja, graças a E assim Que seja. assim Graças a Deus.